Oi, tudo bem com vocês? Hoje vou explicar o filme alemão de comédia satírica chamado Look Who's Back. Spoilers à frente. Cuidado e esteja atento. O início do filme se passa em algum lugar durante a Segunda Guerra Mundial, em Berlim. O Führer Hitler está com um treinador de comportamento chamado Kell. Hitler expressa sua discordância com o gesto de cumprimento das pessoas a Kell. Ele reclama que, embora a saudação nazista esteja ultrapassada, as pessoas pelo menos precisam levantar as mãos até o pulso e mostrar respeito. Em seguida, narra que fez tudo o que um ser humano poderia fazer para destruir os alicerces do inimigo que profanou o solo deles. Ele acha a existência dos alemães incompreensível e fica alarmado ao perceber que está ali também. Na cena seguinte, ele acorda no chão em algum lugar de uma floresta. Olhando para o céu, percebe que as aeronaves inimigas estão ausentes e supõe que elas devem ter descansado. De repente, uma bola vem quicando em sua direção e para ao seu lado. Ele se levanta e segue em direção a um prédio passando pelo arbusto. 3 crianças se aproximam e o questionam se ele está bem. Hitler olha para elas e pensa que são o futuro da nação. Ele então pergunta a elas o caminho para a rua. Nesse instante, o repórter Fabian Savatsky está filmando as crianças em sua câmera, e Hitler está ao longe. Ele pega seu boné militar e diz a si mesmo que deve ir para o bunker do Führer. Hitler chega à rua e fica surpreso ao ver pessoas andando de monociclos. Ele nota que as pessoas o estão filmando e expressa que, embora os escombros tenham ido embora, as pessoas enlouqueceram. Em seguida, ele toca um carro moderno com a mão e questiona se ele entrou em coma e perdeu a vitória. Ele percebe que não está totalmente ciente de sua situação e se alerta para coletar mais informações. Em seguida, pergunta a um homem sobre a localização da chancelaria, mas a pessoa em vez disso pede uma foto. Ele fica perturbado pelos flashes das câmeras enquanto as pessoas se aproximam dele e tiram fotos. Confuso pelos eventos incomuns ao seu redor, conclui que algo saiu de controle no lugar. Enquanto Hitler se afasta, encontra uma mulher falando em alemão no telefone. Ele se aproxima e pergunta a ela sobre a data atual, mas a mulher fica aterrorizada e borrifa os olhos dele. Hitler chora de dor conforme seus olhos ficam avermelhados e sua visão fica embaçada. Ele cambaleia e vai a uma banca de jornal nas proximidades. Ele fica chocado ao ver a data de 3 de outubro de 2014 escrita no jornal e cai no chão imediatamente. Em outro lugar, o chefe de uma estação de TV, Carner, elogia o Sr. Christoph Sensenbrin por seu excelente trabalho como chefe adjunto. Ele propõe uma solução mais elevada, mas em vez disso anuncia outra trabalhadora chamada Miss Katia Bellini como diretora administrativa. Devido a isso, Christoph fica chocado e insatisfeito. Ele vai ao seu escritório e desabafa sua raiva com um cineasta em dificuldade chamado Fabian. Apesar das melhores tentativas de Fabian para convencer seu chefe, ele é demitido e jogado para fora pelos guardas. Alguns momentos depois, Hitler acorda na banca de jornal e pergunta ao dono sobre a data. Ele confirma que é realmente 2014. Hitler confuso pergunta se o dono da loja o sequestrou e suspeita se tudo isso é uma jogada de truques do serviço secreto inimigo. Ele ameaça matar o dono da loja se ele estiver trabalhando para o inimigo, mas o dono da loja lhe dá uma barra de chocolate em vez disso. Hitler a abre após alguma luta e a cheira. Ele a declara como grãos industrialmente prensados e pergunta ao dono da loja se ainda há escassez de pão. O dono da loja pergunta a Hitler se eles estão filmando um documentário em algum lugar nas proximidades, confundindo-o com um ator. O dono da loja então diz que ele se parece exatamente com o Führer, ao qual Hitler responde que ele é o Führer. Depois, Hitler vê o jornal turco e pergunta se o dono da loja tem Sturmer ou Panzerbar. O dono da loja diz que tem mais clientes turcos. Hitler fica surpreso com a presença de turcos em Berlim. Ele então começa a coletar informações do jornal. Enquanto lê, ele presume que não venceu a guerra no passado e que a Alemanha foi entregue nas mãos de mulheres desajeitadas com carisma de macarrão molhado. Enquanto isso, Fabian observa seu vídeo sobre futebol e chora, triste pelo fato de ter sido demitido. Sua mãe o acalma e pede para ele pausar o vídeo, notando Hitler por trás. Fabian fica surpreso com a descoberta de uma pessoa que se parece muito com Hitler. De volta à loja,
O dono pede a Hitler para colocar o jornal de lado e ficar do lado de fora. Hitler reclama por ser pedido para trabalhar. O dono sugere que Hitler limpe suas roupas, pois estão fedendo. Ele então vai a um lugar de lavanderia e pede que limpem seu uniforme. Hitler pergunta se eles têm outro uniforme, pois não pode sair nu. A seguir, vemos Hitler indo à banca de jornal com jeans e um suéter. Fabian, por outro lado, de alguma forma consegue encontrá-lo e o espera na loja. Ao dar uma olhada em Hitler, ele fica surpreso com sua aparência. Fabian pergunta a Hitler se pode filmá-lo enquanto ele marcha pela Alemanha moderna. Hitler concorda com a ideia. Fabian pega algum dinheiro e um carro emprestado de sua mãe e inicia sua jornada com Hitler. Os dois acabam em um hotel, onde Hitler fica impressionado ao ver a televisão. Em seguida, decide falar sobre política na apresentação de Fabian. Ele vai a lugares perguntando às pessoas sobre suas opiniões políticas. Após as entrevistas, ele percebe que houve um impacto mínimo da democracia nas pessoas durante sua ausência. Ele observa o descontentamento e a raiva reprimida nas pessoas, o que o lembra da década de 1930, quando as pessoas tinham opiniões semelhantes, mas faltava o termo desencanto político. As pessoas contam a Hitler sobre o problema dos imigrantes no país, fazendo Hitler promover sua ideia de que misturar raças não funciona. Mais tarde, Fabian pergunta a Hitler sobre a origem de seu bigode único. Hitler responde que cortou seu bigode para se encaixar em uma máscara de gás. Um tempo depois, os dois acabam em uma fazenda onde Hitler é mordido por um cachorro. Ele fica enfurecido e atira no animal. Fabian o repreende e toma a arma. Conforme a turnê continua, Fabian eventualmente fica sem dinheiro. Mas ele pensa em um plano e convence os transeuntes a terem seus retratos desenhados por Hitler. Hitler desenha imagens sarcásticas que as pessoas acham engraçadas e pagam por elas. Eles continuam a viagem depois de coletar dinheiro suficiente. Na cidade, Fabian mostra um clipe de Hitler para Christoph. O vídeo tem muitas visualizações, pois Fabian o havia carregado na internet. Christoph fica impressionado com o grande número de visualizações no vídeo. Ele pergunta a Fabian o nome e o número de contato de Hitler. Depois de conhecê-lo, Christoph suspeita que Hitler seja um lunático e pede a Fabian que o tire do escritório. Antes de sair, Hitler entra no escritório da diretora e pede para salvar a Alemanha juntos com ele. Interessada na ideia, Bellini pergunta a ele sobre o plano. Ela pede rapidamente a seu assistente que prepare um formato de TV adequado para transmitir o Führer ao ouvir a ideia de Hitler. Fabian então ameaça Christoph de lhe devolver o emprego ou então ele levará Hitler embora. Ao ouvir isso, Christoph o torna um garoto de cozinha, prometendo promovê-lo quando houver uma nova vaga editorial. Em algum tempo, Hitler ganha uma mesa no estúdio de TV. Christoph chama Kromeyer para ajudar Hitler no uso do computador. Hitler recorda os computadores de seus dias e rótula a invenção como uma das maiores. Kromeyer tenta escrever Hitler no e-mail, mas informa que seu nome já foi usado. Hitler resmunga por outros roubarem seu nome e diz a ela para usar nova chancelaria do Reich, pois ele gostou. Christoph planeja colocar Hitler em um programa de comédia ao vivo chamado Voa Dude. Ele ainda está chateado porque Bellini recebeu uma promoção em vez dele e pretende criar problemas para ela. O show começa, e Witigmann, o apresentador, chama Hitler ao palco. A plateia comenta sobre a aparência de Hitler, mas quando ele olha para eles, o salão fica completamente em silêncio. Hitler quebra logo o silêncio, mas não lê as falas como roteirizado. Ele explica que vai contar uma piada sobre imigrantes, mas não vai fazer isso. Ele diz que a TV é uma grande invenção humana, mas os programas transmitidos são sem sentido. Ele joga luz sobre problemas como pobreza e desemprego e prevê que as pessoas do país estão indo em direção ao abismo sem perceber. Hitler promete lutar contra a TV não apenas até a transmissão do abismo, mas também até conseguir superá-los. Todos gostam da ideia e aplaudem. Vendo a popularidade de Hitler, o apresentador Witigmann fica invejoso. Bellini pede a Christoph para transmitir Hitler em todos os programas. Christoph está angustiado por causa do fracasso de seu plano. Na cena seguinte, vemos Hitler dando entrevistas em inúmeros programas de TV e compartilhando que seu objetivo é tornar a Alemanha grande novamente.
Sua popularidade cresce imensamente, e ele se encontra com várias pessoas e líderes partidários. Ele começa a encantá-los compartilhando suas ideias. Um dia, Hitler e Fabian visitam a sede do NPD em Berlim. Ele chama Ulf Birn, o presidente federal do NPD, e pergunta qual foi a realização de sua causa até agora. Hitler o menospreza e diz que eles desperdiçaram tempo suficiente, e o movimento recuou décadas devido às suas palavras. Christoph fica animado e feliz quando policiais e o promotor aparecem na TV estação. Eles explicam que estão aqui por uma reclamação de violação das leis de ódio. Bellini pergunta o que eles devem fazer então. Rapidamente, Christoph sugere que talvez precisem cancelar o programa do Führer. O promotor diz que podem manter a transmissão. Bellini respira aliviada, enquanto Christoph finge um sorriso. Depois que o promotor sai, Kromeyer entrega uma carta a Christoph indicando o pagamento do cachorro que Hitler havia tirado em sua viagem. Christoph recebe a carta feliz acreditando que pode ser uma maneira de causar problemas. Em seguida, Hitler é colocado em um programa de TV onde lhe são feitas perguntas diretas sobre seus diferentes papéis na guerra. Hitler responde que quer alcançar as pessoas, mas o entrevistador diz a ele que todos os seus atos não podem ser justificados. Ele mostra a ele o clipe dele atirando no cachorro. O vídeo perturba a audiência. Hitler fica irritado e o ameaça, dizendo que fará o mesmo com ele. Ele acrescenta que transformará o estúdio deles em um estacionamento para tanques. Christoph fica mais feliz vendo as respostas negativas das pessoas. Após a entrevista desastrosa, Bellini é demitida, e Christoph é nomeado como novo gerente. Depois disso, Hitler vai para a casa de Fabian e começa a viver com ele. Ele expressa surpresa pelo caminho tomado pelo destino e começa a escrever seu segundo livro. O livro logo chega ao mercado. 3 meses depois, no estúdio de TV, todos se reúnem em uma reunião onde se discute a enorme perda que a empresa sofreu. Christoph acredita que o programa de Witzigmann os colocará de volta nos trilhos, mas um funcionário informa a ele que ele pediu demissão. Christoph fica tenso e fica bravo com os funcionários selecionados por perderem o show. Um dos funcionários sugere trazer Hitler de volta, o que interessa a Christoph. Ele procura Hitler novamente e oferece a Fabian que investirá 1 milhão no filme que Fabian e Hitler estão filmando, se em troca eles permitirem transmitir o filme na TV deles. Hitler e Fabian vão à casa de Kromeyer, onde a avó de Kromeyer identifica Hitler. Ela afirma que Hitler gaseou todas as pessoas e as matou. Ela o chama de criminoso e grita para ele sair. No carro, Hitler compartilha que está surpreso com Kromeyer sendo uma judia. Ele começa a menosprezar os judeus, chamando-os de menos humanos. Fabian fica desapontado com as ações e palavras de Hitler. De volta ao set, Fabian faz Hitler reencenar como chegou ao local. Ele pergunta a Hitler o que aconteceu antes de a bola rolar na sua direção na floresta, mas Hitler não consegue se lembrar. Mais tarde, à noite, ele sai do set e é cercado por alguns bandidos. Eles o chamam de motivo para recuperar a Alemanha e lhe dão um golpe forte no rosto. Ao abrir os olhos, ele se encontra em um hospital na frente de Bellini. Ao mesmo tempo, Fabian examina as imagens do vídeo que capturou sobre os meninos e o futebol. Ele olha atentamente e vê Hitler se levantar de onde estava deitado. Fabian fica surpreso com o que aconteceu antes. Ele corre rapidamente para o local e encontra uma placa indicando a localização histórica do bunker do Führer. Fabian corre para o hospital, mas não encontra Hitler. Bellini diz que ele está indo para o set de filmagem. Fabian revela que ele é o verdadeiro Adolf Hitler, mas Bellini não acredita nele. Fabian age louco e tenta explicar sua teoria histericamente. Os guardas tentam pegá-lo, mas ele foge. Fabian então chega ao set e aponta uma arma para Hitler. Quando questionado sobre sua identidade, Hitler explica que nunca afirmou ser outra pessoa. Fabian diz que Hitler está enganando as pessoas com sua propaganda, ao que Hitler responde que as pessoas elegeram um líder que compartilhava toda a sua ideia abertamente em 1933. Fabian leva Hitler para o topo de um prédio com sua arma. Ele encurrala Hitler e o declara um monstro. Hitler, por sua vez, aplaude de volta, dizendo que pessoas comuns elegeram um homem extraordinário e confiaram o destino do país a ele.
Ele explica que as pessoas o escolheram porque têm os mesmos valores em seus corações. Fabian enfurecido atira em Hitler, fazendo-o cair do prédio, na rua. Logo depois, Fabian ouve a voz de Hitler, que diz que nenhum alemão pode se livrar dele. E Hitler, que acabará de ser jogado, aparece novamente bem atrás. Nesse momento, Belina pede um corte no estúdio, e todos aplaudem a filmagem. Acontece que era apenas uma filmagem e um ator aleatório estava interpretando o papel de Fabian. Hitler então pede a todos para lembrarem dos camaradas que não puderam estar com eles. Em outro lugar, Kromeyer está chorando ao ver Fabian através de um buraco no sanatório mental. Hitler e Belina estão ocupados dando autógrafos e entrevistas às pessoas depois do sucesso do filme. Ao passarem por um carro, as pessoas na rua parecem gostar de Hitler e o saúdam com respeito. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.